Bom dia, estamos iniciando a nossa transmissão aqui no Facebook. O André Capiberibe já entrou em contato, nós estamos aguardando só o comercial na rádio, para a gente entrar também na Rádio Assunção e transmissão do programa. E de início, como sempre eu faço, eu gostaria de agradecer aqueles que já partilharam o nosso vídeo de ontem, como o Edival Filho Ajuda, lá de Sobral, a Fransquinha Cunha, o Bivar Guimarães, a Sandra Cabral, o Marcolino Neto, lá de Santa Quitéria, o Olavo Souza e a TT Santos de Morrinhos. Então, um grande abraço para vocês. Eu renovo um apelo para vocês interagirem com o nosso vídeo, se possível, compartilharem para ampliar a nossa audiência nas redes sociais. Mas serve também curtir, fazer um comentário, nem que seja um bom dia. Então, um bom dia para quem já entrou aqui no Facebook, a Ilse Matias Dias, o Bené Gomes, da de Sobral, a Socorro Lopes, querida Socorro Lopes, sempre muito simpática, o Flávio Cavalcante e a Avani Barreto. Eu queria também dar um abraço para quem está acompanhando a gente no Messenger, né? Você que acabou de falar comigo, que estava de longe, eu quero dizer que agora estou no Facebook, não posso fazer a interação. Bom dia para Eurizani Frota Pereira, a Socorro Lopes mandando um bom dia carinhoso, eu retribuo esse seu bom dia carinhoso. Bom, nós estamos aqui, esse é o programa Hora da Notícia, o programa da Rádio Assunção, ele vai todo dia de 5 às 7 da manhã, com exceção de sábado e domingo. À frente estão os jornalistas competentes, colegas André Capiberibe e Renata Abreu. E a minha participação se dá a partir das 6 horas até as 6h30, mais ou menos. E também faço aqui a abertura, a transmissão no Facebook. Esse programa é pela Rádio Assunção e é retransmitido pela Rádio Ressurreição, lá de Sobral, e pela Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos. Todo dia nós estamos aqui, o Adriano Figueiredo, a Jennifer Souza, saudade de você, Jennifer, o Arcanjo Cunha, também mandando um abraço aqui para a gente, o Nathaniel, mais gente, Gorete Alencar e a Maria Manuel Loyola, a Maria Fatinha também entrou em contato com a gente. Pois bem, todo dia nós estamos aqui, discutindo a política, as manchetes que saem, a gente acorda cedo para ler todos os jornais e trazer para vocês a análise, a percepção, o que é que a gente acha sobre essas notícias, que tenta debulhar, tentar ver o que é por trás da notícia para trazer para vocês o que melhor a gente tem aqui em termos de conhecimento sobre jornalismo, conhecimento sobre a vida, né? Pois bem, agora, fazendo aqui um pouco de hora, porque a gente vai entrar, fiz a vinheta da abertura. Apresentação dos jornalistas André Capiberibe e Luciano Kleber. 6 horas e 14 minutos, repetindo 6h14, horário oficial do Brasil. Bom dia, Luciano Kleber. Bom dia, André Capiberibe. Bom dia, Renata Abreu. Bom dia, deputado Heitor Ferro, que acabou de participar também do programa, sempre bem-vindo. Aliás, alguns ouvintes nossos, como o Bivar, o Miller, todos elogiando, que gostam muito do deputado. Então, bom dia aos nossos queridos amigos da Rádio Assunção, da Rádio Ressurreição de Sobral e da Rádio Princesa do Norte. Em especial, quem já entrou em contato conosco pelo WhatsApp, 96161470, como o professor Vinícius, lá do Montes, o Francisco César, da Jurema, o Marcelo Reis, de Belo Horizonte, nosso colega jornalista Fábio Táchira, que também está sempre compartilhando o nosso programa, a doutora Ana Maria Gugel, o capitão Silva, do Quixadá, o Bivar Guimarães, o Walter Lando, o Antônio Bezerra, Luiz Carlos P. Franco, o Miller, o Morse Pontes, o Odaí de São Paulo e o Alfredo Soeiro. Grande abraço a todos vocês. Bom dia, amigos. Bom dia. Bom dia. Oi. Isso é impressionante como repercutiu ontem, e vem repercutindo o programa. No término do programa, o Renato, inclusive, recebeu uma ligação de um professor de uma escola da rede particular de ensino. E o espaço aqui está aberto. O espaço está completamente aberto. Não, inclusive eu recebi a ligação aqui no estúdio, Luciano, e depois recebi a ligação de uma agência ligada a um dos colegas, e eu disse sobre o fato que você reportou, que está no site do Ministério Público, o Ministério Público, inclusive, multou o propaganda enganosa na sua decisão,
curso é pouco, mas que a gente abriu espaço para que alguém do colégio tivesse via e por telefone. Eu só disse que não ia ler a nota. Onde nota eu não vou ler, não. Agora, se quiser vir para cá, qualquer um, ou por telefone ao vivo, pode ligar e dar os esclarecimentos. De qualquer maneira, ficou dado o recado e a força e a credibilidade do programa. O espaço está aberto, agora só destacando Onde nota eu não vou ler, não. que entramos em contato com o assessor do DECOM, Breno Colares, e o Breno vai participar possivelmente hoje aqui do programa por telefone, explicando. Não é denúncia, não. Já teve até multa de mais de 100 mil reais. O assunto é muito sensível e a gente não podia deixar de tocar nisso. O assunto já é de janeiro e ontem estava no site do Donizete e me assustou um pouco, assim, porque, como você diz, não é denúncia, não é alguém falando. O Ministério Público foi atrás e verificou, acho que 7 ou 8 colégios. E o foco principal é desse colégio, do Ari de Sá Cavalcante, principalmente, o Farias Brito e também o Cristo. A gente enfatiza o Ari de Sá, que a gente vê com mais campanha, mídia, né, aí, e a gente vê assim também, é o programa, e muita gente não acredita muito na força do rádio, despreza a AM. Hoje aqui nós estamos mostrando a força do nosso programa, a força do rádio e a força da AM. O assunto era tão sensível, e o Renato diz, olha, você não houve realmente a ligação, eu digo, olha, vamos ampliar. Eu acho que é um dever nosso dizer isso daí, é um direito da sociedade ser esclarecida sobre isso. E nós fomos atrás, eu fui atrás, fui ao Ministério Público, pedi, olha, vocês podem mandar alguém. Eu sei que é cedo, né, para muita gente que trabalha no serviço público, mas eles foram atrás, olha, vamos atrás, alguém vai falar com você, nem que seja por telefone. Então, os nossos microfones estão abertos para todas as partes, para o Ari de Sá, que quiser vir para cá e conversar e debater conosco e dizer as suas razões. Aqui não é um tribunal, mas nós temos que debater esse assunto, porque é muito sensível, e não é, como disse o André, apenas uma denúncia ou um boato de ouvir falar. É um fato concreto, o Ministério Público puniu, multou esses colégios em mais de 100 mil reais por propaganda enganosa, pelo fato de eles tentarem burlar a legislação, encontrar brecha. Segundo o Ministério Público, cada um desses colégios registrava 5 CNPJs. Então, não é o Colégio Ari de Sá, então é o Colégio Ari de Sá e 5 entidades dentro do Colégio Ari de Sá. Como se dissesse, o que tirar a nota melhor, a gente vai fazer a propaganda. E não é só isso, reunir os melhores, os alunos de alto desempenho, de melhor desempenho, e eles fazem essa política, né? Buscam alunos de bom desempenho, dão bolsas, né? Então, eles colocam esses alunos de alto desempenho lá em cima, reúnem numa só sala, com uma só entidade desse CNPJ, aí tira a nota lá em cima do Enem. Isso é uma bula e é uma fraude, porque o governo público dá suas políticas públicas a partir dessas aferições. Então, quando as entidades tentam burlar essas aferições, também estão indo contra o poder público, porque é dessas aferições que o Ministério da Educação diz, olha, está assim, está assado. Então, se está muito bem o colégio, então não precisa nem muita coisa mais do Ministério da Educação. Se não está, precisa. Então, ele é balizador para políticas públicas numa área das mais sensíveis de uma sociedade, que é na área de educação. Então, é deplorável que um colégio que tem que dar aula, e não só, como a gente disse ontem aqui, não só de matemática, ciências e português, mas também de valores, né? Porque são ali crianças, são adolescentes que estão em formação. Então, se eles sabem que o colégio faz essa burla, então um colégio está dando aula de incivilidade. É como se fosse uma escola formando corruptos, porque se a escola, que é aquela que dá aulas, faz esse tipo de coisa, que tipo de escola é essa, né? Que tipo de educação nós estamos tendo? Explicando para os alunos que é bom ter a lei de Gerson, é bom tirar vantagem em tudo, isso é completamente deplorável. Continuo com o meu ponto de vista e abrimos os nossos microfones para os colégios que receberam essa multa, que fizeram esse tipo de atividade, possam se explicar, se é que há explicação para isso. Perfeito. Seu comentário perfeito. Eu peço para me entender para assinar e subscrever na íntegra. Eu penso exatamente, o colégio não é para ficar ensinando esse tipo de colégio ensina esse tipo de valor ao seu aluno. Péssimo isso. Eu acho que os colégios devem pensar isso. Erraram e não dar a mão à palmatória. Se desculpar, e não fazer mais. Ô, Luciano, agora preocupa, perdão, Renato. Preocupa se isso também acontecer, essa prática também acontecer,
nas escolas públicas. Aí o negócio é Eu tenho uma informação, não tenho prova, de que isso pode estar acontecendo também, o que seria lamentável. Mas como não há elementos comprobatórios, eu não vou aqui falar, levantar aleivosias nesse. Vamos aguardar o desenrolar das coisas. Mas, sobre isso aí, desculpa, Renato, sobre isso daí, eu tenho, como assim, denúncias, não tem prova, então a gente não pode. Mas eu estou sabendo, por isso que eu não vou dizer onde, como é, tem um repórter, ele manda para mim, ele está investigando casos escabrosos de criança fazer prova por outros. Aí é pior ainda a situação. De escolas que inventam atestado médico, até sem a família saber, para que crianças com baixo desempenho não façam a prova. Então, isso é uma burla, e se comprovar, é realmente um absurdo, seria na escola pública. Então, que tipo de escola a gente está dando, né? Pois não, Renato? Muito bem. Luciano, vamos falar da pesquisa do Ibope. Eu vou dar aqui as duas capas dos dois jornais. Eu particularmente gostei muito da manchete do Globo. O Estadão diz: Bolsonaro tem 22, Ciro sobe e empata com Marina em 2. O Globo, eu acho que o Globo, a manchete do Globo exprime melhor o que para mim mostra a pesquisa do Ibope. Bolsonaro mantém a liderança e disputa pelo segundo lugar, se acirra. O meu comentário mais cedo foi exatamente isso. Marina, Ciro e Alckmin, e aí o Alckmin cresce, é um dado positivo para a campanha dele, vão brigando aí e a campanha tende a pegar fogo pelo segundo lugar. Acho que a manchete do Globo é a melhor manchete pós a pesquisa do Ibope. Não sei a sua opinião. Bom dia para Ana Pinheiro, para o Antônio Carlos de Freitas aqui no Facebook, o Marcílio Aires, a Lúcia Vasconcelos lá em Minas Gerais, o Márcio Borges, Roberto Medeiros de Quixeramobim, o Marcos Pereira, a Claudene Ramos, beijo, querida, muito simpática, o Osmar Mesquita, que está em Limoeiro do Norte, a Márcia Pereira, a Josefa Dias, a Cleide Minho, Salomão de Castro, nosso colega também assistindo o programa, e outro colega, o Giacomo Pastore e o Elísio Xavier. Essa pesquisa deve ser muito comemorada no comitê do Ciro Gomes. Ele realmente cresceu, vai ver que é o SPC que está catapultando, mas eu acho que é também a definição, começa a sair, como se diz, tirar o bode da sala, né? Começa a se definir. E eu acho que muito... Eu acho que muita gente do PT, ou pelo menos lulista, bom dia, Jane Azeredo, muita gente lulista vai migrar para o Ciro Gomes. A Marina não conseguiu, a Marina estagnou, portanto, o Ciro vai passar da Marina. O Bolsonaro está no segundo turno, eu acho que está consolidado, a não ser um hecatombe, um fato extraordinário pode tirar o Bolsonaro. Talvez ele próprio fazer alguma bobagem, né? Acho que ele tem que se conter mais um pouco. Acho que ele tem que conter a euforia dele, porque isso é muito perigoso, né? Essa história de achar que já ganhou. Então, acho que alguém tem que segurar ali o capitão, para dizer, olha, capitão, calma aí, porque a guerra não é feita assim, né? Tem várias batalhas e você pode perder a guerra, às vezes, por uma batalha fatal. Então, o Ciro tem que comemorar. O que é ruim para o Bolsonaro, aquilo que ele tem de bom, ele tem de ruim. Né? O que ele tem de bom que o catapulta é o seu antipetismo, né? E o antipetismo também derrota ele no segundo turno. Eu discordo um pouco de você, Renato, porque eu concordo assim, eu entendo o seu raciocínio, porque quando chegar no segundo turno, são dadas outras circunstâncias. Mas a pesquisa é um retrato de hoje, né? É igual eu quando faço minha pesquisa nos Ubers, né? Ainda ontem, o pessoal do Uber, né? Ainda ontem pesquisei na volta. Todo dia eu pesquiso, pergunta, a primeira coisa que eu pesquiso. Os caras perguntam, olha, eu estou pensando. Aí eu pergunto, mas se fosse hoje, o cara não tem como abrir, você votaria em quem, né? Está dando Bolsonaro disparado, certo? Não, eu te digo assim, aí na pesquisa pergunta, não, eu te digo assim, mas tudo é cenário. Ele pergunta, igual eu fiz o cenário com os meus motoristas, né? Ele diz assim, olha, a minha pesquisa, por exemplo, é pesquisa espontânea, em quem você vai votar. A pesquisa dos institutos, ele tem uma cartela e dá os nomes, né? Olha, os candidatos são esses. Em quem você votaria se as eleições fossem hoje? Então, isso vale para o primeiro turno. Depois eles dizem, imagina que no cenário passaram para o segundo turno candidatos X e Y. Em quem dos dois você votaria? Então, o cenário, a fotografia é também de agora. Então, hoje, no cenário de hoje, Bolsonaro perderia para todos, empataria com o Haddad. Agora, por que eu digo que a circunstância é diferente? É que quando passa para o segundo turno,
Aí os dois estarão igualados em condições de campanha de televisão. Hoje é uma desigualdade terrível. Bolsonaro não tem tempo de televisão. E o Alckmin tem tempo sobrando de televisão e está metendo o cacete no Bolsonaro. Então, o Bolsonaro tem apanhado, e apesar desse tiroteio, para usar uma expressão bélica que ele gosta, né? Apesar desse tiroteio, ele não foi atingido. O seu colete à prova de balas, que ele sempre usa, tem funcionado também metaforicamente na campanha. Nada até agora tem atingido o Bolsonaro. Até as bobagens de dizer que vai metralhar os catralhas, de chutar pichulé, de dizer essas coisas, isso ajuda muito ao seu público, mas esse seu público já está consolidado. Ele não precisa fazer mais gestos para o seu público, porque já está consolidado, ele já está no segundo turno. Só que ele tem que ampliar. E, aliás, esse cenário é antigo, né? E há variações. Então, o Bolsonaro, se quiser ampliar esse público, ele tem que ser mais Paulo Guedes, né? Ele tem que mostrar mais a sua equipe, né? Porque é interessante, é o único candidato que diz, olha, está aqui o meu economista, né? Está aqui o meu ministro da Economia, e a economia vai se blindar, vai se pautar por isso daqui. Então, isso é muito interessante, você já tem uma ideia de como vai ser Bolsonaro. Nos outros, você tem, assim, uma geleia, né? O Ciro traz umas coisas soltas, e eu gosto do Ciro, mas até essas coisas soltas às vezes me assustam, eu acho como é que ele vai conseguir fazer isso daí. Então, está consolidado, perderia, mas eu concordo com você. A foto hoje, o Bolsonaro perderia. No segundo turno, é uma segunda campanha, né? E tempos iguais de TV, é possível que o Bolsonaro a consiga, porque ele tem uma rejeição. É só você analisar. Hoje, no primeiro turno, né? Já que você fala muito do primeiro turno, ele é o campeão de rejeição. Antes ele pedia para o Lula está fora. Então, hoje, o campeão de rejeição é o Bolsonaro. Então, ele tem que trabalhar para diminuir a rejeição que se tem a ele, para ele tentar vencer no segundo turno. A batalha do primeiro turno já está ganha para o Bolsonaro. Mas se ele quer vencer a guerra, ele tem que se preparar para vencê-la também no segundo turno. E só vai vencer se ele conquistar voto nos outros candidatos, no outro espectro ideológico que não está igualado ao dele. Então, há muita gente de indecisos, muita gente que vai votar branca também, que ele pode conquistar esses votos. Ele tem que entender, procurar ver isso daí, modular o seu discurso, né? Porque é normal, é comum, não é que seja hipocrisia, não é que seja oportunismo, é porque você tem o seu pensamento e daqui a pouco você percebe, não, eu vou ser presidente da República. Então você tem que ampliar, você não pode ficar só naquele espectro ideológico, você tem que ampliar porque você vai governar para todos os brasileiros e não só para os bolsonaristas. Verdade, Luciano. Você viu o vídeo ontem do presidente Temer, meio chateado com o Alckmin, dizendo que quem está apoiando o Alckmin participa do governo? Olha, o Temer está coberto de razão, né? Tudo que ele disse ali em relação tanto ao Haddad quanto ao Alckmin está certíssimo, né? Porque você se lembra da batalha que houve entre o grupo de Alckmin e o grupo do nosso querido aqui, Tasso Gereissati. O Tasso queria o PSDB fora do governo, nós não podemos, porque o Tasso já antevia isso daí. Então, lá atrás, o Tasso dizia, olha, vai ser tóxico participar desse governo, a gente pode sair do governo, entregar os ministros, né, os ministérios, né, sair, tirar os tucanos do governo, que estavam formalmente encastelados no Palácio do Planalto, né, e aí ser mais sincero, porque a política realmente tem lado. Então, o Alckmin está sendo de um oportunismo ímpar, porque ele ficou no governo até a última hora. Os seus ministros só saíram para se candidatar, os ministros tucanos de alta plumagem, que estavam encastelados no Palácio do Planalto e ajudando, foram aliados do Temer desde o impeachment e depois na construção do governo e na sustentabilidade do governo. Então, o Alckmin não pode dizer, no governo Temer e Dilma, não, o Alckmin foi partícipe do governo de Temer. Agora, como disse o Renato, o vídeo é maravilhoso para o Alckmin, né? Porque ninguém gosta do Temer. Ele dizer isso do Alckmin, quando cria esse antagonismo com o Alckmin, então o Alckmin vai continuar dizendo que não é Temer. Olha, eu não sou Temer, está aí o próprio Temer dizendo e falando mal de mim. Mas nele... Luciano, tem um dado importante, você pontuou bem essa questão da formulação do debate, quando a Dilma cai, e aí eu vou fazer uma avaliação um pouco do seguinte, quando a Dilma cai, o Temer
para assumir o governo, precisava do suporte de alguns partidos. Eu acho que o PSDB, no primeiro momento, tinha realmente que seguir quadros para formar o governo, que ele ajudou a derrubar o governo corrupto e incompetente da desgraça do Brasil. Agora, depois que o Temer teve embora por conta das alianças dele lá, com os ministros dele, que não tem nada a ver com o PSDB, Padilha, né, PMDB, Marinho, aí a história é outra. Mas no primeiro momento, eu acho que você negar apoio seria uma tremenda, digamos assim, sacanagem política, não se ajuda a derrubar um governo, como é que você bota o governo? É o caso do Itamar, derrubaram o Collor, e o Itamar chamou os políticos e disse assim, eu assumo, mas só que se tiver base, então não assumo não. E gerou, ia ficar uma crise. Só o PT não apoiou, porque foi por conta pior melhor. Todos os outros, o Brizola, apoiou a posse do Itamar, embora o Brizola não quis cargo no Ministério, mas apoiou. Só quem ficou fora daquele período foi o Partido dos Trabalhadores, porque visava se aproveitar da derrocada do governo para ganhar. Deu com os Bolsonaro, teve o plano real e o Fernando Henrique de reeleição, e a história segue. Agora, em relação ao que você disse no final, eu concordo plenamente, até porque é bom que as pessoas se lembrem. O Temer ficou magoado com o Alckmin, porque o Alckmin liberou a bancada de São Paulo para votar no tal da abertura da investigação dele. E a bancada paulista votou a favor da abertura da investigação contra o Temer. O Temer não perdoou o Alckmin, que achou que ele deveria, como vereador de São Paulo, ter chamado a bancada e ter garantido o voto a favor dele. O Alckmin não fez isso. Então, a rusga do Temer com o Alckmin vem exatamente dessa postura do Alckmin, que foi a postura correta do ponto de vista da democracia. Ele liberou a sua bancada e disse, não, os meus deputados votam conforme a sua consciência. Isso não é uma questão do partido. Ele não quis impor. O Palácio do Planalto queria que ele impusesse aos deputados federais de São Paulo a posição de defender o governo. O Alckmin não fez isso. E aí começou o distanciamento do Temer do Alckmin. O Temer criticar o Alckmin é ótimo para o Geraldo Alckmin. Mas mesmo quando houve esse distanciamento, se deram muito bem. Essa briga do Alckmin com o Temer foi agora, porque o Alckmin está com os vídeos muito incisivos, tentando ligar Temer e Dilma. E está correto, porque Temer e Dilma foram eleitos na mesma chapa e participaram do mesmo governo e das mesmas ideias. Mas como você diz, o Alckmin deu sustentabilidade, e não estou dizendo que está errado ter dado a sustentabilidade, não, sabe? O que eu acho errado é você dar a sustentabilidade e depois esconder isso, como se você não tivesse feito parte do governo. Então, o Temer, quando estava com a Dilma, ele era governo, ele participava das mesmas ideias, mas não tinha os atos. Quando o Temer teve os atos, estes atos foram apoiados pelos tucanos. E nós fomos aqui... Isso que eu estou dizendo. Tem muita coisa no Temer que é interessante. Agora, você não concordar com essas ideias, ter participado delas, né? Porque se o Alckmin fizesse como você está dizendo, olha, nós apoiamos o governo Temer quando fez a reforma trabalhista, o Alckmin não vai ter coragem de dizer isso. Nós apoiamos o Temer quando ele tentou fazer a reforma da Previdência, o Alckmin não vai dizer isso. O que o Alckmin está dizendo é só o seguinte, Temer não presta, o Temer deixou... pessoal, olha só a incongruência, né? Está falando de educação, que o governo Dilma e Temer deixaram muita gente fora da escola. É verdade. Mas também é verdade que a educação piorou sob o governo Alckmin lá em São Paulo. Então, no Brasil, a educação piorou sob o governo Dilma e Temer, mas a educação em São Paulo, que era uma das melhores, que era top no Brasil, também deteriorou-se dentro do seu governo Alckmin. Ele está agora reclamando dos índices, né? Da metodologia. Mas quando a metodologia o favorecia, ele não reclamava. Então, houve também um problema na educação no governo Alckmin. O governo Alckmin também está cheio de denúncias. Agora mesmo o Ministério Público soltou mais uma contra o Alckmin, lá em São Paulo. Então, ele não é um santo, né? Mas é requentada também, né? Se é requentada do Ciro na Veja, a do Alckmin também é requentada. Assim como algumas do Temer também são muito requentadas. Então, todos são vítimas disso daí, né? Eu acho até que o Alckmin tem razão quando ele disse que pediu celeridade à justiça para dar um posicionamento, porque não é razoável que, no meio de uma campanha, o Ministério Público requente uma denúncia contra o presidente, um negócio sangrante durante a eleição. Agora, é interessante isso que você falou, Renato, porque não só o Alckmin, né? E eu acho, por exemplo, o Moro, ele fez uma coisa que eu achei interessante. Ele sobrestou a investigação e o processo da Lava Jato lá do sítio. Ele disse que até para não ser usado politicamente, né? Nem contra, nem a favor. Aí, por outro lado, você vê agora uma enxurrada
de denúncias no período eleitoral. Parece que o Ministério Público, que sempre gosta de holofotes, diz, olha, se a gente soltar agora uma denúncia contra candidato X, Y, Z, seja qual for, ele estiver bem nas pesquisas, os órgãos de comunicação vão dar atenção a essas denúncias e vão trazer para o debate eleitoral. Isso é bom para nós. Eu acho que isso não é bom. Eu acho que como que se o Ministério Público estivesse tomando partido. Eu acho que o que já está posto até aqui, por isso é que eu realço a postura do Moro, o que já está posto até aqui, tudo bem. Aí você, como você diz, requentar denúncias no período eleitoral, isso é coisa para partido político adversário, e não do Ministério Público. Então, acho que tinha que ter uma prudência maior do Ministério Público. Pois não. Nós recebemos aqui no nosso estúdio, eu queria que o amigo fizesse as honras da casa, a vereadora Priscila Costa, que nos traz com muita satisfação a doutora Damares Alves, que pertence à assessoria política do senador Magno Malta e participa da Comissão de Defesa da Criança no Senado Federal. Muito bom dia, vereadora Priscila. Tenho simpatia pessoal pela senhora, embora a senhora não me conheça, tenho simpatia também por algumas das suas ideias. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. E eu vejo aqui pelo horário que nós temos a vereadora e temos também o Breno Colares, lá do Ministério Público, para tratar do assunto que é tão importante. Então, eu quero já me despedir, porque vi que o nosso tempo, a conversa está boa, a gente podia levar o tempo todo, mas temos que ser disciplinado. Então, muito bem-vinda, vereadora. Abraço para você, Renata. Aproveito para me despedir, para você, André, aos tantos que entraram por aqui, o Fabiano Alves, a Edilene, a Jandira do Carmo, a da Vajota, o Fabiano Alves Carvalho, dizendo que poderia solicitar o Renato para passar a mensagem de 7 de setembro com a música do Exército ao fundo. Depois a gente pode passar. Quer que você passe uma mensagem que acho que você veiculou do Exército, né? Amanhã tem programa. Pronto, amanhã a gente faz isso, viu? Pronto, já fica atento que a gente coloca isso daí. Amanhã, exatamente. Bom dia para o Roberto Lessa, para o Abílio Araújo, o Emerson, todos aqueles que a gente não conseguiu abraçar, sintam-se abraçados. Ouvinte da Rádio Assunção, da Rádio Ressurreição, lá em Sobral, que tem à frente o Belé Gomes, Rádio do Padre Sadoc de Araújo, também a Rádio Princesa do Norte, em Morrinhos, Maísa Feitosa, grande abraço, e também a Web Rádio Morrinhos, do Aderno Santos, um abraço para você, para TT Santos, grande abraço, amigos, um dia bastante proveitoso, e até amanhã, com a graça de Deus. Tantas ideias em comum. Então, enquanto jornalista... A Jane mandou um recado que a gente não pôde dar na rádio, que era a Jane Azeredo, que hoje está com a Geração Trianon, um excelente texto, uma peça maravilhosa, você vai rir bastante lá no Festival de Guaramiranga, como a gente diz no teatro, merda para você, Jane Azeredo. Bom dia para o Heriberto Barroso, para a Vera, para o Marcelo Cunha, já falei, para a dona Jandira, foi minha professora, Sérgio Freire, Graça Mesquita, um bom dia, beijo para você, José Antônio Bertoldo, lá de Sobral, a Onotra Rodrigues, Marcos Fernandes, Brígida Matos, Sandra Bichetti, Hilda Henrique, João Rodrigues Santos, Nivaldo Santos. Já terminamos nossa participação na rádio. Levei um tempo aqui, mais um pouco no Facebook, para tentar abraçar cada um de vocês. Um grande abraço, beijo e até amanhã, com a graça de Deus.